Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que coisa linda. Estamos ansiosas né, para vermos o que Deus fez na vida dessa mulher vencedora chamada Ruth. Glória a Deus. Eu sei que vocês têm acompanhado, né, a nossa trajetória com o tema Mulheres Levantadas para Vencer. Foi algo que Deus colocou muito forte no meu coração. E eu creio que você, mulher, foi levantada para vencer. Eu fui levantada para vencer. Nós fomos levantadas para vencer. Só que nós tiraremos o exemplo dessas mulheres tão maravilhosas que a palavra de Deus cita para nós. E uma delas é Ruth, a qual vem falando com vocês esses dias. E hoje nós vamos chegar, né, na nossa conclusão, quando Boaz se levanta para resgatar Ruth. Uma moabita, estrangeira, não tinha parentela naquele lugar, a não ser a sua ex-sogra, Noemi. Quando ela tomou uma decisão, aleluia, glória a Deus, de se colocar na posição de ajudar, de ser parceira da sua sogra, que não tinha nada a lhe oferecer. Oh, Deus fiel! Mas como nosso Deus não deve nada a ninguém, Ele usou de generosidade para com Raquel. Boaz mesmo lá atrás, no capítulo aí atrás, Boaz mesmo falou, Deus use de generosidade com você, como você tem usado com Ruth, com Noemi. E Ruth tomou posse daquela palavra. Nós temos que viver a palavra de Deus. Irmãs, se nós lêssemos mais a palavra, se nós buscássemos mais orientação na palavra, aleluia, se nós vivêssemos examinando a palavra do Senhor, aleluia, que nos dá estratégia de vitória, que nos dá orientação, oh, maravilha, como é bom, como é maravilhoso buscar essa intimidade com o Senhor, aleluia. Deus, Ele faria coisas gloriosas no nosso meio através de nós. Mas nós nos acomodamos, nós ficamos no corre-corre para lá e para cá. E muitas das vezes não paramos para ler um versículo da palavra de Deus sequer. E depois queremos resposta, queremos vitória, queremos conquista, mas nós não fazemos nada por isso. Mas busque na palavra, que vocês vão contemplar quantas maravilhas o Senhor fez e faz na nossa vida. O nosso Deus não mudou, o Deus de Ruth é o mesmo Deus que está conosco todos os dias, dizendo assim, eu quero te dar vitória, aleluia. Eu quero te levantar como mulher vencedora. Basta tão somente nós darmos lugar, buscarmos essa intimidade com o Senhor. Então, Boaz casa com Ruth. Boaz foi até o portão da cidade, sentou ali, e eis que o resgatador de Boaz havia falado, indo passando, então ele o clamou, fulano, chegue até aqui, sente-se. Ele foi e sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sente-se aqui, e eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs a vender aquele pedaço da terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo, porque havia outra pessoa na frente de Boaz. Boaz simplesmente não podia chegar e comprar aquela porção da terra da mão de Noemi. E aí ele chamou 10 testemunhas para que eles colocassem à mesa aquela negociação. Disse então a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba.
porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Então havia um impedimento, havia uma barreira, mas o nosso Deus já sabia de tudo isso. Nosso Deus já tinha trabalhado no coração do Boaz e iria trabalhar também no coração daquele homem. Então ele respondeu: vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Ali o Senhor já havia lançado por terra aquela barreira que impediria, porventura, Ruth ser resgatada. Este era antigamente costume em Israel, quando há resgates e permutas, quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. E assim que se foi confirmado o negócio de Israel, por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E do portão da cidade, hoje vocês são testemunha disso. Que coisa linda, Deus. Irmão, nosso Deus é aquele que resgata o nome. A Noemi não tinha mais ali terminaria a geração de Noemi, porque ela não tinha mais filho, não tinha marido, não tinha neto. Quem que é que dá continuidade ao nome da família dela? Mas o nosso Deus não faz nada pela metade. Deus levantou Ruth, aleluia. Deus levantou uma mulher para vencer. Venceu Noemi, venceu Ruth, glória a Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. E todo o povo estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunha, disse a Boaz. Quem é que o Senhor faça essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificar a casa de Israel, e você, Boaz, seja um homem poderoso, e Efra, e o seu nome que se torne famoso em Belém, que dos filhos que o Senhor lhe der desse jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, e ele teve relações com ela, e o Senhor concebeu, e ficasse grávida, e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou você de dar um neto, para que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Glória a Deus. Nasceu um filho para Noemi, o chamado de Obed. Esse veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações. Deus é fiel. Resgatou o nome de Noemi, resgatou o nome da sua família, que já não sobreviveria, não tinha como sobreviver. Nosso Deus, ele faz isso e faz muito mais. Assim Ruth se tornou uma das mulheres. Ruth e Noemi se tornaram uma das mulheres que o Senhor levantou para vencer. Que você também seja essa mulher levantada para vencer. Faça um comentário, comente, divulgue, entregue esse vídeo para outras mulheres que se acham que a sua história acabou. Fizemos 3 vídeos falando sobre Ruth. Iremos continuar. São mais 6 mulheres das quais o Senhor colocou no meu coração que foram levantadas para vencer. Seja tu uma delas. Glória a Deus.